luz a todos os irmãos. Que bom que vocês estão aí, prontos para dar continuidade ao nosso curso médio de teologia. Hoje nós vamos para a segunda aula do módulo Psicologia Pastoral. Nós vamos falar a respeito das emoções. Eu coloquei aí um texto. As emoções tornam-se destrutivas da personalidade quando é muito forte, quando ocorre com muita frequência, quando é duradoura ou é reprimida. Por isso, a importância de nós falarmos a respeito desse assunto. Mais do que conhecer as emoções, a sua formação, a personalidade, é importante nós termos um bom gerenciamento da emoção. Nós vemos um contexto muito corrido e você normalmente encontra as pessoas bastante estressadas, nervosas. Então, sobressaem a essa situação aquelas pessoas que têm um bom gerenciamento da sua emoção. Quando eu digo esse gerenciamento da emoção, é pensar fora da caixinha. Nós estamos em um mundo do bateu, levou. Qual que a todo mundo, quando é agredido verbalmente ou acontece alguma coisa no trânsito, a pessoa já espera um xingo, já espera um palavrão. Quando eu digo pensar fora da caixinha, são aquelas pessoas que conseguem fazer uma análise diferente do fato e reagir fora do padrão. Ao invés de agredir de volta, ter uma atitude mais inteligente. Não simplesmente ficar batendo boca no trânsito, nesse exemplo. Nós temos um caso que eu li uma vez, não sou muito assim chegado ao futebol, mas no final da Copa do Mundo, se eu não me engano, de 2006, havia lá o Zidane, que era ali para ser considerado o grande craque daquela Copa, trazer ali a Copa para o país dele. E ele, mesmo sendo muito bom, jogando futebol, ele não tinha um gerenciamento da emoção tão bom. E aí quem conhece a história, por causa de uma provocação do oponente, ele perdeu a cabeça e deu uma cabeçada ali no oponente dele. E ali, ao invés de ele sair de herói, ele saiu como um vilão, levando ali o país dele a perder aquela Copa do Mundo. Então veja que quando não se tem um gerenciamento da emoção, a pessoa pode colocar a perder um trabalho de muito tempo que está sendo cultivado. Então, um momento que a pessoa perde a cabeça, um momento que a pessoa explode, ela acaba sendo lembrada por esse momento de explosão e automaticamente vão jogar fora tudo aquilo que ela construiu de bom. E essas pessoas que são agressivas, intolerantes, que brigam fácil, que xingam fácil, que parece externamente que elas são fortes, na verdade elas são fracas. Fortes são aqueles que conseguem contornar a situação. Tem até um comparativo legal. Será que qual que é mais forte? A rocha ou a água? Aparentemente, a rocha é muito mais forte, muito mais rígida. No entanto, a água, quando ela encontra uma rocha, ela tem capacidade de desviar dessa rocha e continuar o seu caminho. Então, melhor do que ser rocha é ser água. E aquelas pessoas que são muito rocha, muitas vezes elas estão escondendo uma fraqueza delas. Elas estão escondendo alguma coisa. Então a agressividade dela está camuflando uma fraqueza que acontece dentro dela. Então está aí, dentre tanta coisa importante dentro da psicologia pastoral, o conhecimento das emoções, e nós sabemos que lidar com pessoas de fato é muito difícil, e quanto mais gerenciamento dessa emoção nós tivermos, mais possibilidade de sucesso. Por isso nós estamos nos preparando, conhecendo aqui assuntos que talvez outras pessoas possam não interessar. Mas nós estamos aqui porque queremos aprender para servir melhor, não só a igreja, mas também as pessoas que nos rodeiam. Por isso, então, a aula 2 é a psicologia e nossas emoções. É o tema que nós vamos ver na aula de hoje. Convido você a ficar atento para que a gente possa aproveitar o máximo possível. Então, a classificação das emoções, medo, ira, amor, são as emoções básicas.
Então, o que diz esse estudo? Que todo tipo de emoção vai ser derivado dessas três emoções básicas: o medo, a ira e o amor. Por exemplo, da emoção ira é que sai o ódio, a vingança, o ciúme, a inveja e o desprezo. Então, é um sentimento gerando outro sentimento. Medo, ele vai gerar o espanto, a ansiedade, né? Quando a pessoa está com medo de alguma coisa que vai acontecer, ela cria ansiedade, a aflição, o pesar, né? A intranquilidade. E na terceira, o amor, dele é gerado a piedade, a tristeza, a afeição, alegria, entusiasmo e até excitação sexual. Você vê que o próprio amor, ele pode gerar tanto a alegria como a tristeza. Não é à toa que Paulo, né, lá em Coríntios capítulo 13, ele vai dizer ali que o amor é sofredor. E lá na frente ele volta a dizer que o amor tudo sofre. É porque quando nós sofremos, é porque amamos alguma coisa, porque queremos bem alguma coisa. Então o amor de fato, né, ele vai trazer tanto tristeza quanto alegria. Existem outros teóricos, né, que vão classificar essas emoções em agradáveis e desagradáveis, né, que são agradáveis alegria e amor, desagradáveis raiva e tristeza. O Augusto Cury, né, que é um conhecido escritor, né, ele escreve muito a respeito da emoção, é um psiquiatra, né? Nos seus livros, ele não trata como emoções agradáveis e desagradáveis. Ele trata como emoções light, né, que traz luz, e emoções chamadas killer, que são aquelas que assassinam, né, os nossos sentimentos, que nos mata por dentro. E um fato interessante é que toda vez que nós falamos sobre a emoção, a gente lembra, a nossa mente, ela registra os fatos que tem uma carga de emoção muito grande. Então, se eu falar para você, só lembra de um momento feliz da sua vida. Esse momento feliz teve uma carga de emoção muito grande. Quando nasceu meu filho, quando eu me casei, quando fizeram uma festa de aniversário surpresa. Eu lembro, e às vezes lembro até com detalhes, devido a uma carga de emoção. Tem pessoas que perderam entes queridos quando essas ainda eram crianças, muito jovens. E mesmo assim elas têm, né, flechas de lembrança dessa pessoa ou da partida dessa pessoa, exatamente porque toda vez que tem a carga de emoção, seja negativa ou seja positiva, nós teremos uma facilidade de armazenar essas informações dentro da nossa mente. Tá? Então, não quer esquecer? Vai ter carga de emoção em cima dela. Aí nós temos também a questão da expressão emocional, né, por meio de ações, gestos e expressões faciais. O que é a expressão emocional? É quando a gente passa a conhecer, né, a forma que a pessoa está, o que ela está sentindo por dentro, por aquelas expressões emocionais que a gente acaba notando por fora. Então a gente percebe, né? A gente faz uma leitura do que está acontecendo. Veja que, mais uma vez, isso é muito importante para o líder, porque o líder, ao tratar um assunto, ao ir para uma reunião, fazendo análise corporal ali da pessoa, os sinais da pessoa, ele já vai perceber se a pessoa está aberta ao aconselhamento, a um confronto, a uma orientação, ou ela está trancada. Então, alguns sinais que acontecem: bater o pé, andar de um lado para o outro, indica que a pessoa está ansiosa, está preocupada, né? A gente bate o pé quando está ansioso. Se a pessoa estiver com os braços cruzados, né, sinaliza que ela não está aberta à negociação, sinaliza ali defesa ou resistência. Olhar distante, sabe quando a pessoa tá pensando no nada, né? Você olha para ela assim, ela tá olhando para você, mas o olhar está vazio, né? Aquela famosa cara de paisagem. A pessoa não está com foco, ela não está prestando atenção naquilo que você está falando, ou ela está fazendo uma reflexão daquilo que você acabou de falar. Ela não está ouvindo aquilo que você está dizendo. Falar com a mão na boca, né? Tem uma certa maneira de fazer essa leitura, mas normalmente indica que a pessoa está falando uma
uma verdade, né? Uma verdade dura ali, que ela chegou a uma conclusão dura. Então ela quer falar a verdade, mas sabemos que a verdade às vezes dói, então ela tampa ali a boca, né? Vai tapar a boca para falar aquilo. E também lábios comprimidos, que a pessoa está tentando evitar dizer o que pensa, né? Eu quero falar, mas eu estou segurando, né? Eu quero falar, mas eu estou segurando, eu tenho algum receio de falar aquilo que estava ali e que eu estava pensando. Tá? Então, um bom líder, como eu citei, ele deve, de fato, conhecer as emoções dos seus liderados. Né? Quanto mais você conhece, não só dos liderados, né? Mas na sua casa, na sua família, né? Você conhecendo a emoção, você sabe que alguém é mais tolerante, menos tolerante, alguém que ri fácil, chora fácil. Quanto maior conhecimento você tem da forma que essa pessoa da sua família ou seu liderado age, mais facilidade você tem. É muito mais difícil você lidar com pessoas estranhas. Por isso que o líder deve estar próximo para conhecer melhor aqueles que ele lidera. Tá? Então, mais algumas, né? A testa contraída, né, mostra certo nível de tensão ou dúvida. Respiração acelerada, né, pessoa ofegante, normalmente significa estresse. Quando a pessoa evita o contato visual, né, essa aí a gente sabe, né? Que a pessoa não consegue olhar nos olhos, né? Quando a pessoa está devendo, né? A gente diz dessa forma. Ela não consegue, tem alguma mentira, alguma coisa ali envolvida que ela vai evitar esse contato visual conosco. Né? Tem outros sinais, tem especialistas que vão falar melhor a respeito desses sinais. Eles podem fazer uma leitura melhor de quando a pessoa mente, quando a pessoa está, por exemplo, paquerando outra, né? Um dos sinais poderia ser mexer constantemente no cabelo, expor o pescoço, né? Então até os movimentos no corpo do braço têm uma linguagem corporal. Tá? E é um dos pontos importantes aí que podem ajudar a compreender alguém de uma forma muito mais eficaz. Já que é difícil, né? Lidar com pessoas, compreender pessoas é difícil. Então esse conhecimento, de fato, ele vai nos ajudar bastante, tá? E o porquê das nossas emoções, né? Às vezes nós sentimos as emoções, sentimos constantemente. Na verdade, a vida seria muito chata sem emoção. Ela que dá aquele tempero especial na nossa vida. Mas como que acontece internamente essa questão da emoção? Como que o cérebro reage às nossas emoções, né? Você tem na base do cérebro um sistema, né? Um sistema nervoso ali chamado hipotálamo. Né? Tem até o desenho aí desse sistema, até ampliado, né? Sabe que o cérebro humano ainda é um grande desafio para a ciência, não se conhece completamente o funcionamento, né? É a melhor máquina, o melhor computador ainda é o cérebro humano, e é dentro do hipotálamo que tem o controle das emoções. Né? Além disso, também, ele tem esse controle, ele está ligado à emoção, à raiva, ao prazer, o controle da pressão sanguínea, o controle da diurese, o controle da temperatura corporal, o controle de fome e sede, né? Questão aí da saciedade, tudo está relacionado com o hipotálamo. Então é por meio do hipotálamo que tomamos consciência das emoções, né? Porque eu tenho que entender e quando eu entendo, eu sinto. Né? O hipotálamo faz esse gerenciamento. Então, o nosso organismo passa a manifestar alterações orgânicas compatíveis com aquela emoção. Mesmo que a gente não queira sentir, a gente acaba sentindo, né? A gente fica vermelho, a gente treme, a gente sua. Então, a gente não consegue esconder muitas dessas emoções, tá? Mecanismos fisiológicos da emoção. Né? Quando eu estou emocionado, quando vem à tona uma emoção, então a gente começa a dar esses sinais. Né? Quem quando fica lá envergonhado, fica todo vermelho, quando está preocupado com alguma coisa, soa, quando vai fazer alguma coisa importante, treme. Né? Isso é inerente do ser humano. Então nós temos aqui, o que essas emoções podem causar no corpo? Aceleração do coração, isso é um símbolo de emoção, né? Quando você toma um susto, por exemplo, você tem aceleração do coração.
a respiração, dependendo daquilo que acontece, né? Na hora de falar em público, né? Cadê aí os pregadores, né? Na hora de falar em público, nós temos aquela alteração da respiração, fica ofegante, é difícil falar, falta o ar, é menos identificada, né? Mas nós temos a resposta pupilar, né? A pupila, ela pode dilatar ou ela pode se contrair. Também a boca seca, né? Você está dirigindo ali, toma um susto, a boca seca na hora, né? Que a emoção faz diminuir a saliva. Também temos a questão da pele arrepiada, né? Nós sentimos arrepio, né? Que é a resposta pilomotora, né? É o nome bonito para isso aí. Temos também náuseas, às vezes diarreia, né? Na hora de um momento de nervoso, de estresse, alguém pode canalizar isso para o sistema digestivo, gastrointestinal, e ali vai dar diarreias. E também o aumento e diminuição da pressão, por isso que a pessoa fica pálida, ela fica branca, né? Porque diminui a pressão, ou ao contrário, sobe a pressão e ela passa a ficar com o seu rosto todo vermelho, né? São os sinais aí da ação da emoção em nós. Também nós temos as perturbações psicossomáticas, né? O que é isso? Perturbações psicossomáticas. Tem a ver com a questão de quando você pensa muito em alguma coisa, isso que está na sua mente, ela pode ser transferida para o seu corpo, né? Psicossomático, né? Psico, né? A mente, e somático, a soma, que é o corpo. Então nós sabemos que muitas doenças ela têm origem dentro das emoções, né? Que vão passar esse estresse, essa dificuldade para o corpo. Né? Então você tem aqui estados emocionais duradouros podem trazer consequências físicas. Então alguma emoção somente negativa, quando ela se repete muitas vezes, ela pode trazer alterações, e às vezes alterações graves ao corpo da pessoa. Por exemplo, quando a pessoa tem medo, o medo faz com que libere, né, substâncias químicas do nosso corpo, como a adrenalina. Então, quando há uma carga muito grande de adrenalina no corpo, pode cessar os movimentos digestivos, né? Pode ter um problema ali na digestão de alimentos, ou também pode ali trazer uma arritmia, uma aceleração do coração. Quando é raiva, a raiva ela tem a liberação da adrenalina e também da noradrenalina. E o que pode acontecer? Além de elevar a pressão do sangue, ela aumenta o açúcar do sangue. Né? Veja que dependendo como for o problema que a pessoa já tiver, isso pode trazer uma grande complicação para ela. E faz com que a coagulação do sangue seja mais rápida. Você vê que então o poder das emoções dentro de nós, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, influencia todo o nosso corpo. Tá? Ainda falando aí dessas perturbações psicossomáticas, existem doenças que se manifestam no corpo, mas com a causa nas questões emocionais. Então nós temos problemas físicos gerados por questões emocionais, né? Já tem estudos aí que apontam que 85% das doenças são de causas emocionais. Então aí nós vemos qual a importância, né, de tratar da mente, tratar da emoção, voltando naquilo que eu falei no início do vídeo, né, um bom gerenciamento da emoção. Às vezes não vale a pena, né? Alguns atritos, algumas situações não vale a pena. Tem vezes que nós não estamos bem, o melhor é ir dormir, o melhor é ficar em casa, é melhor respirar e deixar para resolver no dia seguinte, porque isso pode gerar danos piores. Então você tem aí uma lista infinita, algumas delas é a úlcera no estômago, tem pessoas que vão ficar nervosas, né? Tem dores de estômago, doenças renais, pode ser gerado, desmaios, né? Tem pessoa que passa o estresse, ela desmaia, diabetes, enxaqueca, né? Quem quando passa um estresse, um momento difícil aí, tem uma crise de enxaqueca, vários dias com dor de cabeça, gagueira, olha só, a pessoa por questão emocional pode gerar gagueira, hemorragias, impotência, insônia, pressão alta, até pedras na vesícula, né? E até outros estágios piores, né? Alergia, depressão e tanta coisa pode estar acontecendo também. Então, sentimentos e emoções desagradáveis. Fobias são uma espécie de medo mórbido, excessivo, né? Então, falando do medo,
o medo, na verdade, ele não é totalmente inimigo nosso, né? O medo, ele pode ser um aliado. O medo é que nem aquele amigo, né? Quando você está corajoso demais, vai fazer alguma coisa, às vezes até inconsequente, e chega aquele amigo e fala: pensa melhor, será que não é melhor deixar quieto? Melhor deixar para outro dia? Será que é seguro fazer isso? O medo é esse sentimento, né? Essa emoção que nos traz uma certa proteção para que nós não nos arrisquemos demais. Agora, quando o medo ele é excessivo, ele passa a ser uma doença, né? Pessoas que passam a ter medo demais de uma barata, por exemplo, né? É uma questão emocional, é uma questão na cabeça dela. O que a barata pode fazer para ela? Não é? O medo do escuro e tantos medos que passam a fazer mal, acabam atrapalhando a vida da pessoa. Então, eu tenho que dividir o medo sábio, né, que é uma questão de segurança, que nos afasta do perigo, do medo que gera uma fobia, um medo excessivo, né, que gera ansiedade, medo. Tem pessoas que ficam nervosas ali, o medo faz ela ir ao banheiro, tensão, suor, coisas que nós já viemos falando, né? Respiração ofegante, dores no peito, formigação nos membros, sensação do desmaio e náuseas. Então, qualquer tipo de medo, né, que seja excessivo, ele pode gerar todos esses sintomas na pessoa. Está listado aí alguns medos, né? Por exemplo, medo de altura. Se a pessoa tiver que ir num lugar alto, ela já começa a passar mal. Alguns têm isso como frescura, né? Mas na verdade as pessoas desenvolvem esse medo mórbido que de fato atrapalha a vida delas. E quando a gente fala que é frescura, piora esse fato para ela, né? Tem aí o agorafobia, medo de espaços abertos com multidões, né? Quando a pessoa vai em um shopping lotado, bate aquele desespero nela, né? Aracnofobia, que é de aranhas, claustrofobia, um muito comum, né? Já convivi, né, dando aula em salas de aula muito cheia, e quando fechava a porta a pessoa começa a passar mal. Me lembro uma vez uma aluna começou a suar, ficou branca, falou: professor, por favor, abra a porta, né? E ela sentava ali já perto da porta, além de outros, né, medo que nós temos aí, medo de sangue, medo de ficar sozinho, medo da noite, tudo isso pode ser gerado aí pela emoção e por medos descontrolados, travando de fato a vida da pessoa. Sentimentos e emoções desagradáveis, né? Nós temos que dar uma espiritualizada, né, por assim dizer, nesse sentido, porque quando o medo ele passa de ser um medo natural e ele vem a ser um medo que atrapalha a vida da pessoa, isso também pode atrapalhar a questão espiritual dela, não é? Porque a nossa segurança está em Cristo, a nossa segurança está no Senhor. Então existe um fator que quando eu tenho medo demais, por exemplo, do amanhã, pode ser um sinal da falta de fé, que Deus está no controle da minha vida. Tá? Então o medo, nós entendemos que ela é consequência do pecado. Foi lá no Éden, né? Gênesis 3:10, que o homem teve medo pela primeira vez. Né? Foi quando ele fugiu de Deus por ter pecado, né? Tinha medo da punição de Deus. Então o medo é derivado da queda do homem, é derivado de fato do pecado. Tá? E não é à toa que a Bíblia vai repetir por muitas vezes a expressão não temas, porque o homem, devido ao pecado, passou a ser um ser medroso. Agora, o que nós devemos considerar é que tem pregadores que dizem por aí que a Bíblia apresenta 365 vezes o termo não temas. E isso não é verdade, viu, irmãos? Não chega a 100 vezes, depende da tradução. Não chega a 100 vezes a palavra não temas aparecendo na Bíblia. É claro que você, para chegar lá no 366, você tem que usar outros termos, né, como não espantes, né, que Deus chega a usar esse tipo de termo. Então, se você usar os termos derivados também, e aí você vai encontrar várias vezes a repetição. Mas a palavra não temas, na verdade, não aparece 366 vezes, como alguns pregadores ele fala. Então, o amor para com Deus significa que o homem pode confiar em Deus, fazendo a fé maior que o medo. Então, quanto mais fé, menos medo. Quanto mais medo, menos fé. Tá? Então, nós devemos confiar. Quando
não alcança, né? A minha condição não alcança, o meu medo é grande, eu devo combater esse medo com a fé em Deus. E outra coisa importante, né? Se você tem um medo excessivo em alguma coisa que nós citamos aqui, é importante nós, né? Assunto até da primeira aula, procurar aí um psicólogo, procurar ajuda. Se isso está travando a tua vida, te atrapalhando, é importante você reconhecer esse medo e buscar uma vida normal por meio da ajuda desse profissional. Tá? Então o medo deve ser compreendido e usado em sua finalidade, né? Qual é a finalidade de proteção. Né? E aquilo que eu falei que o medo, o ser humano, ele não nasce com medo, né? Ele nasce com o pecado e o pecado gera o medo. Né? Mas o medo também ele pode ser aprendido ao longo do tempo, né? O medo pode ser motivado, né? Se você olhar aí o nosso material, né? Quando o pai ele fala muito a respeito da mula sem cabeça, do homem do saco, isso vai alimentando, né? Vai criando um medo na criança e de tanto ela ouvir a respeito daquilo, ela acaba de fato tendo um medo e esse medo ela pode levar em algumas condições até para a vida adulta dela. Tá? Dando continuidade, vamos falar da ansiedade, né? A ansiedade é o mal dos tempos modernos, é o mal do dia a dia. Quem de nós não é ansioso, né? Olha, você vai começar um novo emprego amanhã. Será que você vai dormir tranquilo? Amanhã você vai ter uma entrevista de emprego, né? Amanhã você vai casar, amanhã você tem uma audiência na justiça. Será que você dorme tranquilo? Será que você fica tranquilo? Ou você fica revisando, relembrando o que é que você tem que fazer? Então existe um medo em situações da nossa vida, principalmente quando há algo importante a ser resolvido. De fato, a gente tem uma ansiedade natural. Todo mundo vai se encaixar nessa questão. Agora, assim como o medo, quando a ansiedade ela passa a ser excessiva, e aí ela pode gerar problemas graves para a saúde da pessoa. Tá? Então, o que é ansiedade? É um estado natural de atenção de alerta que todo mundo passa. Tá? Agora, o que é o transtorno de ansiedade generalizada? Então, aí, quando já começa a atrapalhar a sua vida. Né? Quando o estado de ansiedade é permanente, intenso e debilitante. Né? E é verdade que na vida moderna muitas coisas cooperam, né, para que exista o TAG aí na nossa vida, né, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Nós temos muitos estímulos durante o dia, muita informação, muita correria, e chega uma hora que o corpo não para mais, ele fica acelerado, a pessoa não dorme, tanta coisa acontece. E a ansiedade, de fato, pode ser um sintoma de depressão, tá? Mas nem todo ansioso ele é deprimido. Mas a ansiedade é um dos primeiros sintomas, sim, da depressão. Tem algumas estatísticas, dentre muitos estudos nessa área, que 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. E isso vai afetar mais as mulheres, em torno de 20% das mulheres sofrerá com ansiedade durante a vida, 8% dos homens. E 20% dos ansiosos sofrem também com a dependência de álcool, né? Não só isso, né? Tem pessoas que não só o álcool, mas uma compulsão muito grande para comprar, né? Tudo isso pode é uma cadeia, né? Um problema vai gerando outro e aí a pessoa precisa realmente de ajuda, principalmente ajuda da família, né? E aquela questão, de fato, irmãos, nós temos crentes que podem ficar ansiosos, ter crise de ansiedade ou sofrer tanto da ansiedade como da depressão. Não podemos simplesmente espiritualizar o fato, né? Na nossa aula, no nosso grupo, vários irmãos, teve uma irmã anônima lá até que não quis se expor, mas que sofreu, porque as pessoas só mandavam ela orar, né? Mas a depressão existe, ela é uma doença como qualquer outra. Claro que pode ser curada com a oração também, mas nós precisamos ajudar essas pessoas a compreendê-la, senão simplesmente nós vamos piorando o estado dela. Então é importante aconselhar ela, buscar ajuda profissional, ao mesmo tempo que a igreja está orando por ela. Tá? Então a pessoa ansiosa também pode ter ataques de pânico, fobias, transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, estresse pós-traumático, depressão. Tá? Então a ansiedade patológica também é contrária à fé. A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a ansiedade,
que ele tem cuidado de nós, né? Mateus vai dizer lá, Jesus dizendo em Mateus a respeito que você não deve ficar preocupado, basta cada dia já o seu mal, né? Olha os pássaros, olha as flores no campo, né? Deus tem cuidado de todas elas, da mesma forma Deus cuidará de nós. Então, assim como o medo é inimigo da fé, o medo excessivo, nós podemos sim dizer que a ansiedade excessiva também ela é falta de fé, falta de confiança e até falta de uma vida espiritual mais estável e mais próxima com Deus. Então existem males que podem ser dominados, né? Outros é que nos dominam. A formação da personalidade, né? Que está relacionado também aí com a emoção. Nós já até falamos um pouco a respeito disso na outra aula. A personalidade ela pode vir de fatores hereditários, né? Quando a gente herda do pai, da mãe, dos avós um temperamento, né? Às vezes, se o pai é mais nervoso, o pai é mais brincalhão, tudo isso tem uma carga genética que acaba passando para os filhos. Até estudos falam sobre isso, né? De filhos adotados, eles acabam tendo a personalidade mais dos pais biológicos do que dos pais que o adotaram. Então, existe um fator hereditário. Também fatores somáticos, né? Tem a teoria de William Sheldon, né? Que é importante pesquisador, deixou muita colaboração para a psicologia, e na sua teoria ele vai dizer que o biotipo corporal ele vai influenciar a respeito da personalidade da pessoa, né? Se a pessoa é mais gordinha, menos gordinha, pode ser estudado a fundo. É claro que é uma teoria que é bastante rejeitada também, né? Mas ele trouxe esse fundamento aí do corpo interferir na personalidade. E os fatores socioculturais, né? Os povos onde o indivíduo está envolvido, né? A forma que ele é criado, os costumes dele, a forma que a mãe, o pai trata ele, tudo isso vai influenciar na personalidade dele. Se você tem o nosso material, está acompanhando a nossa aula, e você tem esse material, lá na página 40 do nosso material, tem algumas atitudes negativas e suas consequências, que está relacionada com a formação da personalidade na questão cultural e social. Dentre os itens lá, ele fala rejeição da criança por parte dos pais. Então, se a criança cresce rejeitada, essa criança pode se sentir insegura quando ela cresce, com dificuldade de autoafirmar. Então, vai ter consequências futuras na personalidade dela. Quando tem superproteção, né? Hoje acontece mais a superproteção do que a rejeição, né? A melhor forma de estragar filho é a superproteção, né? No colégio, dando aula, trabalhando há anos, é muito fácil notar os pais que superprotegem, né? Mas a longo prazo é destrutivo. Às vezes a criança acha que ela pode fazer tudo, que sempre ela terá razão, né? Ela se tornará um adulto egocêntrico, né? Uma criança egoísta, irresponsável, né? Trazendo danos para a vida toda dela. Também tem lá o uso abusivo da autoridade sobre o filho, né? Essa autoridade excessiva vai trazer nela forte necessidade de aprovação social, ou mesmo a um padrão moral extremamente rigoroso, né? Até vai passar para os seus filhos, né? Se casar, o esposo ou a esposa vai sofrer com autoritarismo, né? Diferente da autoridade, autoritarismo excessivo, né? Trazendo até a ira sobre os filhos, que é aquilo que a Bíblia não nos aconselha a falar. E por último, a falta de uma hierarquia de valores estabelecidos, né? Quem manda, quem está no comando, quem ordena. Quando não existe uma hierarquia de valores, ou mesmo quando a disciplina é insuficiente, a criança terá um desenvolvimento inadequado, podendo tornar-se sem autocontrole e indecisa ao fazer escolhas ou enfrentar problemas. Se você tem nosso material, na página 40, nós temos isso aí detalhado. Tá? Então você vê que são fatores importantes para quem educa, para quem ensina, né? Teoria dos traços comuns. A gente tem também essa teoria de muitos teóricos, né, nessa área. O nosso material destaca alguns deles, e uma dessas é a teoria dos traços comuns. São as percepções que temos dos traços das pessoas. A gente começa a conviver ou analisar as pessoas, e a gente vai ver que uma pessoa ela é comunicativa, outra ela é acanhada, outra ela é mesquinha, outra ela é otimista.
Então a gente vai associar a personalidade da pessoa esses traços, que são traços comuns, que você vai encontrar isso em muitas pessoas. Esse é um estudo já antigo, de 1936, e ali foi reunida pelo menos 17.953 características, traços comuns para descrever aí o comportamento das pessoas. Então, portanto, ela é muito ampla, né? É verdadeira? Sim. Tem importância? Tem, mas ela é muito subjetiva, né? Muito ampla. Também tem a questão do traço e do hábito, né? Que diz assim, que a repetição de um hábito vai gerar um traço. Então, quando a pessoa ela escova muito os dentes, ela cria um traço de limpeza pessoal. Então, quando ela vai repetindo muitas vezes uma coisa, ela passa a ser conhecida. Um traço dela é gerada por causa desse hábito que ela repete, tá? Então, a teoria do traço é bastante discutível, pois não pode ser verdadeira se não admitir e explicar a variedade do comportamento de uma pessoa, pois a personalidade, quando tida como estável ou invariável, é errada. Então, na verdade, acontece o seguinte: eu não posso definir a personalidade só por uma dessas teorias, né? Eu não posso fechar nessa teoria e dizer é isso aqui e ponto final, né? Porque nós temos que levar em consideração muitas variáveis que vão gerar o comportamento da pessoa, tá bom? Vamos dando continuidade aqui. Teorias, tipos de personalidade. Também dentro dessas teorias da personalidade, você tem aquela chamada tipos empírico, que supõe que a personalidade é colocada em um tipo, né, um traço comum superior. É exatamente essa que nós acabamos de falar no slide anterior. Tipos ideais. Diz que cada pessoa tem uma forma de filosofia de vida, né? Ele vai classificar dentro dessa forma de filosofia a personalidade da pessoa. Isso a gente pode se identificar dentro, né, desses tipos que são eles. O teórico, né, o tipos teórico, caracteriza pela descoberta da verdade, conhecimento e organização. Aquela pessoa muito organizada, sempre em busca da verdade, do conhecimento, né, bastante metódica, seria o tipo teórico. Você tem também o tipo econômico, que é voltado mais para o que é útil do que o que é estético. Ele é prático, né? Voltado para a produção de riquezas, né? Ele é econômico, ele é mais materialista, ele é mais produtivo. Nós temos também aqueles que é mais estética, né? Que vai se importar mais com a beleza, vai se importar mais com aquilo que é visto, né? Às vezes ela é até fútil, né? Tem um traço de futilidade, ela se importa com a harmonia, mas pode ser aí uma característica da personalidade. Também nós temos o social, que é aquelas pessoas voltadas para o amor às pessoas, é amável, é cordial, é prestativo, né? É uma pessoa humanamente muito boa. Aí nós temos também a questão política, que tem um interesse elevado pelo poder, né? Gosta de influenciar as pessoas, né? Ela gosta de ter o poder e o controle das pessoas em suas mãos. E por último, o tipo religioso, né, que ele é mais voltado para a unidade do universo, descobertas até espirituais, encontra principalmente na experiência religiosa o sentido da sua vida. Tá? Então, nessa teoria, uma pessoa terá uma combinação de valores. Então, ela não é só social, ela não é só política, ela não é só econômico. Então, ela pode ter um que é primário, um que é secundário. Eu acho que nós, em geral, identificamos bastante com isso, né? Podemos ser mais um ou ser mais outro. Conforme a gente vai conhecendo as pessoas, a gente também consegue ver esses traços na pessoa, né? Uma mais para a liderança, outra que se importa mais com a estética e assim por diante. Tá? C, tipos constitucionais, né? Uma das mais influentes e é que dizia que a personalidade está relacionada ao físico e à constituição do corpo, né? Nós já até comentamos um pouquinho a respeito disso, né? O Kirchner, né, apresenta um tipo físico característico, inclusive para cada doença mental, né? Segundo essa teoria dele, para cada tipo físico, as pessoas teriam uma proporção maior de ter determinado tipo de doença.
que também é uma teoria bastante já ultrapassada, né? Então ele diz que, por exemplo, a pessoa que tem um corpo fino, membros longos e o tórax estreito tem uma tendência a ser esquizofrênico. Agora, quando ele é baixo, gordo e tórax arredondado, ele pode ser um maníaco e depressivo, né? E aí os gordinhos não gostou dessa conversa aí não, tá? Então, a avaliação das teorias de tipos, hoje, sabe-se que nenhuma dessas teorias que nós citamos agora, sozinha, ela pode ser conclusiva, né, quanto à personalidade. Mas, na verdade, todas elas não estão perfeitamente certas, mas também elas não estão perfeitamente erradas. Na verdade, juntando um pouquinho de cada uma, a gente tem aí um bom estudo que fala a respeito da personalidade. Ok? Espero que você esteja aí entendendo, né, compreendendo, né, uma questão bastante teórica, né, a necessidade de um esforço, às vezes até fora daquilo que a gente está acostumado a ouvir, de igreja, de ministério, mas é importante, né, o líder, o obreiro, ele tem que ser culto, ele tem que saber um pouco de cada coisa, conhecer um pouco de cada coisa, exatamente para poder ajudar as pessoas na hora certa o que elas precisarem, e mais ainda, precisar, com precisão, identificar, né, a necessidade das pessoas, ok? Então, distúrbios da personalidade, né? E essa personalidade, ela pode trazer problemas. E aí você tem os distúrbios neuróticos, né, que não há alteração da personalidade, ela continua em contato com a realidade, que é uma pessoa neurótica, né? Pessoa muito acelerada, uma pessoa que tem uma neurose fóbica, é uma pessoa que tem obsessão por alguma coisa, compulsão. A gente, habitualmente, né, quando vê uma pessoa assim, a gente fala que, olha, aquela mulher é neurótica, aquele homem é neurótico, né? Pessoas ansiosas demais. Então, isso é um distúrbio da personalidade, afetou a personalidade dela, e aí você tem vários fatores que geraram isso na vida da pessoa. E aí você tem também os distúrbios psicóticos, e aí é caso mais sério, né? Porque a pessoa perde a percepção da realidade que ela está vivendo. Você vê que os neuróticos, né? Embora às vezes até nos assusta da forma que eles são, mas eles sabem, estão dentro da realidade, falam coisas que estão dentro da realidade. Agora, os distúrbios psicóticos, a pessoa perde a noção da realidade, né? A pessoa começa a falar coisa com coisa, às vezes, né, até confundida com possessão demoníaca. Ela cita que vê uma coisa, vê outra, né? Ela pode estar relacionado ao uso de droga, né? O bêbado, né? Uma vez um bêbado que eu vi que falava que tinha árvores, ou melhor, que tinha vaca, boi em cima dos galhos de árvore, né? Então isso é um distúrbio psicótico, fala coisas fora da realidade, né? E pode ser sim gerada por causa do consumo de vários tipos de drogas, ok? Mas dentro desses distúrbios nós temos a esquizofrenia, né, com distorção do senso da realidade, alucinações e ideias delirantes, né? Então é muito difícil para as pessoas esquizofrênicas, né? Uma doença aí que precisa ser bastante estudada, né? Identificar isso nas pessoas e precisa de fato ajuda profissional. Psicose afetiva, ela tem uma desordem mental, né? Uma variação severa do humor e os relacionamentos interpessoais são bastante prejudicados. E aí que eu digo, né? A importância de nós conhecermos isso. A pessoa com psicose afetiva, elas estão dentro das nossas igrejas, né? E às vezes eu quero falar com ela de igual para igual, de acordo com aquele senso que eu tenho da realidade. E aí você vai ter gente na igreja que um dia chega cumprimentando todo mundo, tá feliz, abraçando todo mundo, e no outro dia tá de cara feia, tá depressivo, e a gente simplesmente julga essa pessoa e joga ela de lado. E será que ela não está sofrendo? Precisa de uma ajuda médica, né? Precisa aí de medicamento, precisa de um psicólogo, precisa de amor, precisa ser compreendida, né? E eu sempre falo isso, se ela não encontrar esse amor e essa compreensão dentro da igreja, aonde que ela vai encontrar então? É por isso que Paulo vai dizer, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Não é fácil lidar com esse tipo de pessoa, mas Cristo também morreu por elas, né? Nós, com o desejo de servir, podemos ajudar essas pessoas aí, no caso aí da psicose afetiva, tá? E as epilepsias, né? Talvez você conheça, eu conheço pessoas que têm convulsões, né?
que desmaiam, e tem aí várias causas dessas epilepsia, e inclusive perigosas, né? Essas pessoas não podem trabalhar em lugar perigoso, dirigir e tudo mais. Ainda falando dos distúrbios da personalidade, nós temos as disposições psíquicas anormais, que fazem também alterações da personalidade, mas não é considerada uma doença, né? Ela apresenta variações ao relacionar-se com o meio e principalmente dificuldade de adoção de regras. Você vê que essas pessoas com disposições psíquicas anormais também estão na nossa igreja, não são loucas, não são doentes, mas têm distúrbios, como agora há pouco nós acabamos de falar, né? Porém, tem aquelas que é excessiva, né? No caso do distúrbio de caráter antissocial, que são os psicopatas. São aqueles caras que matam, que roubam a sangue frio, a consciência não pesa, né? Isso também é um distúrbio terrível da personalidade. São criminosos natos. Nós temos o caráter histérico. São pessoas extremamente emotivas, né? Fazem tempestade no copo d'água, né? A emoção estão ali ao flor da pele, são teatrais, sentem necessidade de chamar a atenção o tempo todo. E por que elas são assim? Né? Porque elas culpam os outros de não satisfazer a elas e não resolver os problemas que estão nelas, os problemas. Né? Então ela não se resolveu, ela não se compreende, ela não se entende e vai jogar essa frustração aí para o mundo e para quem está em volta. Então, dentro dos nossos grupos, seja mocidade, seja círculo de oração, a gente vai encontrar essas pessoas com caráter histérico, tá? Que chora demais, que a gente normalmente não entende, né? Só que não tem nenhum distúrbio, vai achar essa pessoa louca, né? Mais uma vez, é claro que a oração é importante, mas o amor, compreensão, o caso aí de passar por um psicólogo também é importante. E o caráter hipocondríaco, né? Será que você conhece uma pessoa assim? Que é aquela pessoa que ela tem uma tendência, né, a estar doente, né? Ela não pode assistir a TV que fala de uma doença, ela fala, eu tenho isso. Quando ouve alguém falar de uma dor, ela fala, eu também tenho essa dor, né? E às vezes ela nem tem a doença, o problema ainda, ela já toma o remédio antes, né? Elas tomam o remédio, compram, não pode ver um remédio, e os comerciais de televisão, né? Que ela vai comprando todos que vê. Então também aí é um distúrbio chamado caráter hipocondríaco, né? Possui um desejo inconsciente de ficar doente. Olha o que é a mente humana, irmãos. E a gente tem que lidar com tudo isso, ok? Não quero muito me alongar nessa aula, para não ficar cansativo para os irmãos, mas uma reflexão final, né, de tudo aquilo que nós falamos nessa aula. Portanto, você que tem o material, lê o material, aprofundar mais os temas, mas eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês. O ser humano é como uma máquina complexa. E que máquina, né? Para operar uma máquina, é necessário conhecê-la. E se nós, para operar uma máquina, nós nos programamos, estudamos, né? Lemos o manual de instrução para lidar com uma máquina que não tem sentimentos, será que vale a pena a gente gastar esse tempo aqui falando a respeito da personalidade, da emoção, para entender melhor a nós mesmos, quando nós estivermos resolvidos, né, com equilíbrio, com o controle das nossas emoções, né? O fruto do Espírito de Deus nos dá esse controle da emoção, condição, né? Na aula passada nós falamos do temperamento, né? Até o sanguíneo, né? Por meio do fruto do Espírito que nós recebemos quando entregamos a nossa vida a Cristo, é possível, né, a gente ter esse controle. Então, quanto mais eu conheço, melhor eu me preparo para as situações da vida e mais eu posso ajudar as outras pessoas. Então, se para uma máquina as pessoas se preparam meses e anos, será que vale a pena, de fato, estar aqui estudando a psicologia pastoral? Não tenho dúvida que vale a pena, porque nós vamos ser capazes de entender as pessoas, os comportamentos. Tá? E se a gente não entender o comportamento dos nossos liderados, nós estaremos enfadados ao fracasso. Tá? Então não podemos usar uma medida uniforme para medir as pessoas. Né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, quando eu conheço, estudo os temperamentos, as personalidades, a emoção, eu consigo usar a dose certa para a pessoa certa. Ajudá-la, conduzi-la a Cristo, conduzir a uma vida espiritual sadia. É por isso aí a importância
esse estudo, né? Cada ser é único e para entender precisamos levar em consideração a realidade, a vivência, a forma que essa pessoa foi educada, né? O meio cultural dela, a religião dela. Quando você sabe que alguém já é cristão, já é evangélico, você trata de um jeito, não é? Quando você sabe que essa pessoa é um ateu, é de uma outra religião, você trata ela de outro jeito. Então, a forma que nós tratamos a pessoa parte de um pré-conhecimento dela. Em tese, quanto melhor eu conheço, mais facilidade eu tenho para lidar com essa pessoa. Ok? Então, meus queridos irmãos, com isso, né, nós chegamos aqui ao final da nossa segunda aula de psicologia pastoral. Agradeço a sua atenção, o seu empenho, a sua dedicação e, de verdade, a minha oração é que, de alguma forma, você possa ter sido edificado, que essa aula, esse módulo, possa contribuir de alguma forma para o seu crescimento espiritual e para a forma que você lidera e cuida das situações, seja liderando uma grande igreja, um pequeno grupo ou a sua casa. Que Deus, em Cristo, vos abençoe e vos capacite cada dia mais. Muito obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. A paz.